Então, hoje começamos, boa noite então, a todos. A ideia que vamos trabalhar são 7 encontros. Isso. Esses 7 encontros, como um todo, será a introdução a um programa de investigação em psicanálise, investigação científica em psicanálise de Apola. A ideia é introduzir os vários temas que o programa suscita e poder esclarecer dúvidas, etc., de vocês. Então, a primeira reunião de hoje vou me dedicar apenas a trabalhar a vocação científica da psicanálise. Isso tem o objetivo, basicamente, de acolher, se não a estranheza, o incômodo que eu suponho em qualquer pessoa que vê que uma instituição psicanalítica se organiza em torno de um programa de investigação científica. Dito porque o normal em nossa comunidade é que toda instituição se organize em torno a um membro fundador. Sim? Podemos brincar, o pai da psicanálise, o pai da horda primitiva, sei lá, a um indivíduo ímpar e excepcional. Bom, no lugar dessa figura, eu arrisco a dizer, com certeza, de que nesse lugar funciona o programa, funciona um grupo de axiomas, de premissas, que não são de ninguém, e que então pode ser de todos aqueles que se sentam convocados e chamados a compartilhá-los. E me parece que isso é uma diferença já sumamente necessária de colocar desde o início. Bom, vou ler o primeiro parágrafo, a única coisa que vamos trabalhar hoje, o primeiro parágrafo do programa. Diz assim: entendemos que a psicanálise é uma teoria com espírito científico, que se organiza a partir de certos princípios epistemológicos e que, enquanto teoria, está configurada por conceitos racionalmente argumentáveis e articulados entre si, não podendo valorar-se nenhum deles de forma autônoma. De tudo isso, os argumentos, a epistemologia, irei trabalhando nas próximas reuniões. Hoje só vou desenvolver a primeira oração. A psicanálise, entendemos que a psicanálise é uma teoria com espírito científico. Ser breve. Isso, porque essa oração já é um problema enorme. Sim? Então, primeira afirmação, essa afirmação já supõe várias questões. Eu vou apenas iluminar 3 problemáticas que eu acho que é necessário considerar. Mas antes disso, eu quero já também salientar que muitos de vocês me disseram: eu ainda não tenho uma pergunta, eu não sei o que pesquisar em torno do programa, me coloca como pesquisador, mas ainda não estou formado, tal, e o que vou fazer? Bom, já esse tema, ciência e psicanálise, já é um debate, porque a maioria da comunidade psicanalítica diz que não é ciência psicanálise, nós estamos afirmando que é, ou pelo menos que tem espírito científico. E aí você já tem um debate e já alguém que se sente interessado poderia articular seu interesse a desenvolver esse tema. É ciência, não é ciência? De que maneira pode se desenvolver? Não, porque a comunidade diz que não. Bom, quem mais desenvolveu isso em nossa instituição é o Alfredo Edelstein, que fez um seminário internacional, que tem algumas conferências publicadas no YouTube, mas que toda nossa instituição está também voltada a pensar o próprio programa. Ou seja, o próprio programa de investigação pode ser investigado. De fato, em abril do próximo ano, 2020, na cidade argentina chamada La Plata, vai acontecer umas jornadas onde se vai trabalhar especificamente a atualização do programa de investigação. Os próprios problemas que nosso programa tem, para ver se precisa correções, atualizações, modificações. Sim? E já no site, hoje ou nesses dias, vai ter uma nova versão do programa. O qual que passei para vocês já está velho. Isso mostra que tem um monte de pessoas trabalhando sobre isso. Então, poderia ser. Isso já é fundamental de uma comunidade científica, porque, o que se pretende científica, porque não apenas
apresenta os conhecimentos estabelecidos para que as pessoas se formem, sino que também apresenta, e deve, é uma exigência, apresentar os problemas que tem o campo, justamente para poder desenvolver. Bom, então é isso. No percorrer das apresentações, eu vou tentar mostrar para vocês outros problemas que já o programa está salientando, para se alguém se interessar, poder articular seu trabalho a isso. Também pode ser outra coisa, que cada um tenha seus interesses e articule seus interesses ao programa. Por exemplo, eu estudo a teoria da loucura em Lacan, que não figura explicitada no programa de abertura, mas que eu a vinculo ao programa a partir dos conceitos fundamentais e tento desenvolver. Então, eu queria já salientar logo isso para vocês. Mas, então, o primeiro que queremos dizer é que há uma diferença radical em dizer que a psicanálise é uma ciência, ou tem uma vocação, um espírito científico, outro que é espírito ou vocação. Me parecia que me tomei essa liberdade, porque encontrei que Lacan chama de vocação científica e porque espírito é um problema. Espírito na filosofia é um problema enorme e, bom, eu digo vocação, pode-se descrever melhor o problema. E o que queria marcar é o quadro de oposição. Quando você afirma, quando nós afirmamos, se vocês leem a letra e detalhadamente, vocês vão encontrar que entendemos que a psicanálise é uma teoria com espírito científico. Então eu queria mostrar essa oposição. Onde nós dizemos uma teoria, a comunidade geralmente diz que palavra? Uma praxis. A psicanálise é uma praxis. Nós dizemos que a psicanálise é uma teoria, por aí você já tem primeira oposição. E depois, uma praxis não científica. E nós dizemos uma teoria científica. Então, esse grupo de oposições é um mundo para debater. Você pode entrar de 1001 lugares a essa problemática. Hoje eu vou iluminar 3 vertentes desse quadro de oposições. Então, a primeira questão é que, tanto afirmando que tem vocação científica, como afirmando que não é científica, há por trás uma ideia de ciência. Para eu afirmar que é uma ciência, tenho que ter alguma ideia que é ciência. E para afirmar que não é ciência também. O que eu trago já como diagnóstico é que a ideia de ciência que utilizamos geralmente é bastante pobre. É uma ideia de senso comum, eu diria de um senso comum, para não chatear Boaventura Santos, que trabalha toda a articulação entre senso comum e ciência, é um senso comum bastante desqualificado, bem pobre. Geralmente, se diz ciência, as pessoas pensam em um laboratório, mexer com alguma membrana, com alguma partícula, fazer alguma coisa dessa, ou pensa que é a palavra certa. Você, nos bares, quando a gente discute e alguém quer ganhar do outro, diz, cientificamente está provado. Mas dizendo, pronto, cala a boca. Quando é todo o contrário, nas ciências há discussões o tempo todo para poder provar outra coisa, para poder refutar. Mas bem, então, que ideia de ciência se tem quando se diz uma coisa ou outra? Por exemplo, evidentemente, a maioria das pessoas, quando dizem que é ciência, não pensa nas ciências matemáticas. Ou não pensa nas ciências sociais. Assim, em sua grande extensão. Pensa nas ciências naturais. E de um tipo particular, as pensam. Eu vou entrar nessa problemática. Lacan chamou as ciências do símbolo, chamou as ciências conjecturais. Dizia que a psicanálise era uma ciência conjectural. E trago para vocês a ideia de Kuhn, Thomas Kuhn, o epistemólogo, o filósofo das ciências, aquele dos paradigmas, das revoluções científicas, sim? É muito interessante. Ele vai dar uma conferência nos Estados Unidos em 1989. A conferência se chamou As Ciências Naturais e as Ciências Humanas. Eu passei para vocês o texto, a bibliografia onde está. E é super interessante, porque ia ser um debate com Charles Taylor, outro grande cientista social, um dos maiores cientistas sociais contemporâneos, e Taylor não conseguiu ir. Mas ele debateu o texto de Taylor. Sim? E aí ele faz uma coisa maravilhosa que diz, Kuhn basicamente trabalhou a ciência
teoria da ciência sobre o modelo da física. Basicamente, ele era muito conhecedor da física. E ele disse uma coisa maravilhosa, que ele disse que ele leu trabalhos dos clássicos da sociologia, Max Weber, Cassirer, Parsons, e disse que ele ficou super empolgado porque viu descrições desses autores das ciências sociais muito similares a que ele queria fazer com as ciências naturais. Mas que ficava sempre um pouco desapontado, porque no final essas descrições das ciências sociais se comparavam com as ciências naturais e entendiam as ciências naturais como positivistas e empiristas. E como disse, todo que meu trabalho é mostrar que as ciências naturais não se podem descrever como positivistas e empiristas. Entendem? Então, o primeiro que estudou a ciência, né, bem detalhadamente, diz que nós, cientistas sociais, têm uma ideia errada do que as ciências naturais. É super interessante isso. Tem uma ideia errada do que é ciência e do que é ciências naturais. Pelo menos para como. E quando discute com Taylor, é interessante porque Taylor coloca que as ciências humanas são a ciência da interpretação. O texto de Taylor, sumamente interessante para ler, é a interpretação e as ciências humanas. E ele coloca que para estudar um comportamento humano, o significado dos comportamentos humanos, é necessária a interpretação. Essa é a ferramenta que temos. Então, bom, interpretação, né? Psicanálise, interpretação. Alguma coisa temos a ver com isso. E ele diz que essa interpretação justamente é para poder saber o significado, que varia de cultura a cultura, até de indivíduo a indivíduo. E opõe essa situação com as ciências naturais, que dizem os objetos naturais, os fenômenos da natureza não têm significado, não variam de cultura em cultura, portanto, o que você tem que descobrir são os padrões, as leis, sim, dos objetos. E diz, o seu, faz a famosa frase, diz, o seu é igual em todas as culturas. Nós temos o mesmo céu no Japão que aqui no Brasil, na Bahia. E Kuhn pega essa frase e diz, obrigado, querido, o céu é estudado pela física. Sim? A física estuda o universo, os corpos celestes, o céu, entre outras coisas. E diz, eu estudei a física, diz Kuhn. E diz, objeto essa afirmação porque os seres não são todos iguais. Diz Kuhn. É um discurso, um debate de loucos, porque Kuhn, que estuda a física, parece mais cientista social. E Taylor, que é cientista social, parece mais positivista e cientista natural. Então, é interessante. Para ver o erro que a gente tem sobre ciência, ou as ideias que temos sobre ciência. E eu não vou entrar no mérito, mas Kuhn que diz que os gregos antigos têm outro céu que o nosso. O nosso céu é diferente do grego, e faz uma discussão sumamente epistemológica, sumamente interessante, porque diz a taxonomia, a classe e as espécies com as quais se tentava aprender os céus naquela época são diferentes das nossas. Então, o céu de lá era diferente porque o que eles entendiam como planetas, nós entendemos como estrelas. E toda a discussão é entre a categoria, a taxonomia e o fenômeno natural. Se querem puxar para a psicanálise, simbólico real. Para pensar como se articulam esses dois níveis. Está aí no texto, sumamente interessante. Eu não vou entrar no mérito porque seria outra apresentação. Mas só apresentei essa situação para trazer a curiosidade de vocês e para mostrar o debate. O que dizemos quando dizemos ciência? Então, eu estou dizendo, se um epistemólogo das ciências adverte que os cientistas sociais se enganam sobre a noção que tem de ciência, imagina os analistas. Se os cientistas sociais, que não tem problema em dizer que as ciências sociais são ciência, estão errados, segundo imagina os analistas, a ideia que teremos de ciência, que dizemos que não é ciência, e não estudamos ciência.
Sumamente, devemos estar, pelo menos essa é a minha hipótese, sumamente mais ingenuamente posicionados que os cientistas sociais. Se vocês querem, por exemplo, Bassos, para tomar um psicanalista qualquer, que não é qualquer um, porque é sumamente reconhecido e capaz, Bassos, acho que é espanhol, ele numa conferência em 2015, ele faz uma conferência discutindo com as neurociências. Discute desde a psicanálise e discute a neurociência. E vai discutir justamente a ciência, né? Psicanálise e neurociência. E ele começa dizendo na sua conferência, Lacan diz que a psicanálise não é uma ciência. Foi a primeira frase, assim. E não cita Lacan, evidentemente. Quando você veja que um psicanalista diz que a psicanálise não é ciência, geralmente não cita. É como, para eles, é como dizer a parede branca. Não precisa citar a Niemeyer ou nenhum arquiteto para dizer a parede branca. Parece autoevidente. Mas ele não cita ninguém. E no ato inaugural de Apola, vocês têm um link, não sei se conseguiram vê-lo, mas no ato inaugural, Alfredo Edelstein fez um trabalho documental maravilhoso, onde estabeleceu que em toda a obra de Lacan, Lacan falou apenas uma vez, em uma conferência em Estados Unidos, também acho que no ano 75, que a psicanálise não é uma ciência. Uma vez. 4 vezes, disse Alfredo, e apresentou as citações, estão aí, o quadro. 4 vezes Lacan fala em relação à psicanálise e à ciência de uma maneira duvidosa. Quer dizer, interpretável. Você pode interpretar que sim ou que não. Bom, está aberto o debate. E eu não me lembro se mais de 20 ou mais de 34, mas já 20 é um bom número, pelo menos comparado com uma. Diz mais de 20 citações onde não há dúvida, Lacan disse que a psicanálise é uma ciência. Com o qual, a pergunta de Alfredo, e que eu faço minha também, como a comunidade psicanalítica, só com uma citação de Lacan, disse que a psicanálise não é uma ciência, quando tem 20 que sim. Cadê aquelas? Pelo menos é problemática, pelo menos você tem que incluir. Será uma ciência? Não? Bom. E Bassos, essa é a primeira afirmação. A outra, demonstrando também, me parece, uma certa pobreza epistemológica, diz que reduz a ciência ao paradigma da biologia cognitivista. E então, ele vai... A posição é interessante, para não dizer complicada. Ele vai discutir a ciência, eu vou discutir a neurociência, desde a psicanálise, que não é ciência. Então, é como a discussão entre religiosos e cientistas. Por que não se parava como cientista para discutir? Entendeu? O psicanalista se para por fora da ciência para discutir a ciência. Essa é a posição de Bassos. E reduz a ciência ao paradigma neurobiologicista, que diz, ao paradigma biológico que quer se expandir em todas as ordens do conhecimento e da sociedade. Bom, aí tem um problema, porque, na verdade, está, pelo menos, omitindo as ciências sociais, está omitindo a ciência matemática e reduz a ciência à biologia. Isso é um problema porque, na verdade, o que ele está dizendo, e aí sim teria razão se diz assim, que o que acontece hoje é um giro naturalista, onde em todas as ordens do saber, o paradigma naturalista está se impondo. Que esse teve no século XIX, século XVIII, teve muita presença, depois pouco se perdeu, no século XX, e no XXI está retornando. Há um livro de uma argentina que mora na Espanha, na Europa, poderia conhecê-la, digamos, que se chama Adelaida Ambrogi, que tem um livro maravilhoso que é O Giro Naturalista. E aí ela explica e faz a revisão de todas as correntes de como esse giro naturalista está tomando todas as concepções do saber. Sim? Então, outra vez, o que quero mostrar, a armadilha, desconhecimento de... Quando ele diz, não é ciência porque está pensando na ciência biológica empírica. Essa é uma armadilha. Digamos, vamos dizê-lo assim, que está André aqui, da universidade e tal, não passaria uma banca de qualificação, Bassos. Se alguém está na qualificação, diria, não.
Bom, o segundo ponto que eu quero destacar dessa problemática é que é diferente de ser vocação científica a dizer não é ciência e não deve ser ciência, que é o que afirmam a nossa comunidade. Quando a gente diz que tem vocação científica, nada mais é que há uma tendência, que há vamos dizer assim, uma espécie de talento possível aí a se desenvolver, né? Como se você tem um filho que tem uma vocação com a música, você manda a The Voice Brasil para Carlinhos Brown e Betty ajudarem no desenvolvimento artístico. Seria muito louco ver uma vocação de alguém e trabalhar contrariamente a essa vocação. Vai ser um pai do século XVIII. Não, vai para a roça trabalhar, que vocação. Mas, bom, nós dizemos, nós afirmamos que é uma ciência. Afirmamos que tem espírito científico, vocação, e que poderíamos trabalhar para desenvolvê-la ou não. Aí já depende da comunidade, o que vai fazer. Ou cada quem como se posicione. Agora, a outra afirmação é problemática, porque mistura dois níveis. Não sei se vocês percebem. Uma coisa é dizer não é, então é uma descrição. E se é uma descrição, você poderia compartilhá-la para ver se mais ou menos está certa, está errada, não sei o quê, e debater. E outra coisa é dizer não deve ser. Por que não deve ser? Não deve ser é um juízo normativo. E aí a pergunta fica muito claro que é uma posição da comunidade. Por que não deve ser? É uma política, é uma... Então, aí a gente poderia discutir em diferentes ordens. E o terceiro ponto, que me parece também necessário de dizer, todo desemboca no terceiro ponto, é a flagrante contradição da comunidade. Porque a comunidade diz, não é uma ciência, não deve ser, quando Freud e Lacan trabalharam, eu vou mostrar isso hoje, trabalharam de uma maneira assim, louca, dia e noite, para aproximar o discurso da psicanálise à ciência. E nossa comunidade disse que não. O problema não é que digam coisas diferentes que Freud e Lacan, entende? Porque se dizem coisas diferentes, poderia ser um avanço, poderia ser uma modificação. O problema é que dizem coisas diferentes, dizendo que Lacan e Freud disseram isso. Aí já, entendeu? É como dizer que Copérnico dizia que a Terra, sim, o Sol girava ao redor da Terra e a Terra era fixa. Não, que disse era Ptolomeu, não Copérnico. Então, bom, seria a esse nível da contradição. O que estou trazendo para você é debate, e a mim me parece super patológico, que nossa comunidade, que quer transmitir e formar analista, comece com semelhante contradição. Mas essa espírito, essa vocação anticientista do psicanalista não é de hoje. Freud e Lacan, os dois tiveram que lidar com essa vocação anticientista e tentaram erradicá-la da psicanálise sem sucesso nenhum, evidentemente. Sim. Por exemplo, Freud, como chamava essa posição dentro da fila da psicanálise? Ocultistas. Freud escreve, em 1921, um texto Psicanálise e Telepatia. E diz, porque estava muito preocupado, disse praticamente textual, em que se formasse uma aliança entre os psicanalistas e os ocultistas para fazer uma cruzada contra a ciência por sentir-se desprezados e rejeitados pela ciência oficial. Quer dizer, vocês sabem que a ciência oficial não aceitou muito bem a psicanálise foi rejeitada. E os ocultistas, evidentemente, eram rejeitados pela ciência. E Freud via que podiam se juntar para combater a ciência oficial. E o ponto, o conceito que ele disse que os unia era a transferência de pensamento. É super legal porque a telepatia
eu sei o que está na tua cabeça, se impacta na minha, então eu consigo saber o que está no teu cérebro, transferência de pensamento. Telepatia. Diz, isso é muito parecido, e Freud já tentava distingui-lo, sobre como o analista sabe dos complexos inconscientes que estão no indivíduo, no eu, super-eu, que estão dentro de você, que está muito dentro, porque já seria ter no inconsciente. Como é? E aí, evidentemente, pela transferência de complexos inconscientes sobre a figura do médico, a definição de transferência. No qual Freud via esse problema. Com Lacan tudo isso se termina, porque Lacan diz que não, o problema não está dentro do indivíduo, é o discurso o inconsciente, é o discurso do outro, então está no outro, já não há maneira de telepatia alguma. Mas Freud estava muito preocupado. E para distinguir, página 170 da versão espanhola, essa daqui não consegui a versão brasileira, mas é um texto breve, você vai encontrá-lo. Freud quer distinguir, né? Então diz, não, os ocultistas são uma coisa, a psicanálise é outra. Claro? E eu como caracteriza os ocultistas? Falta de apetite de saber. Tem pouca vergonha pela rejeição que recebem da ciência. Professam a fé, tem uma profissão de fé, que os leva a convencimentos que apenas buscam corroborações. E dizem, os psicanalistas estão totalmente no lugar oposto, porque são filhos, diz assim, pertencem à linhagem do conhecimento científico exato. Freud, nós psicanalistas pertencemos à linhagem do conhecimento científico exato, nessa época era o mecanicismo. E os ocultistas, não, buscam corroborações. Não tem apetite de saber, só quer se convencer. A mim me parece uma descrição das comunidades analíticas, porque Freud disse, porque Lacan me parece que Freud estava definindo mais a nossa comunidade. Mas, bom, ele disse que eram ocultistas. E Lacan como nomeia a essa corrente anticientífica dentro da nossa comunidade? Como extraterritorial. A noção que Lacan utiliza é que o psicanalista é extraterritorial à ciência. Extraterritorial é uma noção do direito. Não sei se vocês conhecem, eu fiz toda uma conferência sobre essa questão, está publicada, passei para vocês. Eu não vou me aprofundar sobre isso. Mas, extraterritorial quer dizer, basicamente, que você, por uma ficção jurídica ou um acordo diplomático, você não se rege, não fica dentro das leis do próprio território em que você está. O exemplo típico são as embaixadas e os consulados. A embaixada da Argentina aqui no Brasil está no território brasileiro, mas por uma ficção jurídica, por um acordo diplomático, esse pedaço de terra é como se fosse a Argentina. O filme, né, que sempre chega correndo à embaixada para poder pedir asilo e que o japonês não mate o yankee, né, é isso. Eu devo confessar que tinha uma fantasia muito particular quando eu cheguei aqui, como sabia o conceito de extraterritorial. Eu apenas cheguei aqui no Brasil, vi o filme Carandiru. E o Brasil não me revalidou o diploma. Vocês sabem que se você tem diploma universitário, se tem algum problema com a justiça, você vai a uma casa, uma prisão um pouquinho melhor. E eu digo, se alguma coisa acontecer comigo, sei lá, um acidente de trânsito, qualquer coisa, e me metem preso, eu vou para Carandiru, porque não tinha revalidado meu diploma. Não. Assim, o primeiro que fiz é saber onde estava a embaixada argentina e aluguei uma casa do lado da embaixada. Tipo, vou para a embaixada. Não que na Argentina as prisões sejam muito melhores, mas pelo menos entendi o idioma. Mas bom, sim. Agora, Lacan limita a extraterritorialidade do analista à ciência. Quer dizer, que o analista está dentro do território científico, mas que por uma ficção, um acordo diplomático, disse Lacan, o chamou de privilégio, os analistas, se exime de ser regulado pelas próprias leis da ciência.
comprovar, transmitir, verificar o conhecimento, sei lá, matematizar o saber. Bom, depois a gente entra nesse mérito. Não é brincadeira. Na França, os analistas não podem atender autistas, porque dizem que não tem rigor científico. Se dizem na França, bom, cuidado que pode chegar. Sim? E percebam que eu trouxe Vassos, quando ele vai discutir com a ciência, se posiciona ele mesmo fora da ciência. Se eu sou o o Ministério de Saúde, diga, se você disse que não era ciência, então você não pode tratar, curar, fazer, atender. Todos sabemos que a medicina está super científica, está totalmente tomada pelo paradigma científico, embora há debate, há discussões, tem no SUS medicina alternativa, mas eu não me imagino que o analista goste de ser chamado de alternativo e assuma a posição de ser colega do Reiki e do yoga. Acho que o analista tem uma autoestima um tanto mais importante. Mas, bom, apresenta esse problema. Depois eu falo, se dá tempo eu falo, porque a semana passada fui a uma instituição aqui psicanalítica e para discutir. Eles estavam discutindo a escola e, bom, se dá tempo eu lhes comento, porque tem a ver com a extraterritorialidade dos analistas. Mas eu não vou entrar nisso. Vou trabalhar com vocês, se dá o tempo, 10 citações. 10 citações, 10 citas de Freud e Lacan. 2 de Freud, 3 de Freud, que é simples, 7 de Lacan, para mostrar a relação entre psicanálise e ciência. E para a gente poder discutir. Na verdade, sim. Se dá uma pergunta que faz agora, só um pouco, sim. Sim. A não ser esclarecedora, assim, dá um ponto muito... Não. Com essas citações eu quero, vamos dizer, provar três ideias, ou três questões. Primeiro, provar que o que eu afirmei, que é uma contradição que a comunidade analítica diga que não é científica ou que não tem vocação científica, então quero provar. Vou mostrar citações. Eu disse, Freud e Lacan trabalharam para a ciência, mas não mostrei nada. Então, vou trabalhar essas citações para mostrar que Freud e Lacan dizem isso. Dizem o contrário. Então, para provar, eu estou afirmando. Segundo, para evidenciar que as concepções de Freud e Lacan de ciência são totalmente diferentes. Voltamos ao primeiro ponto que dissemos quando dissemos que é ou não é ciência. E terceiro, para ver como justamente essa instituição se posiciona nesse debate. Bom, primeira citação, então, de Freud, um texto super conhecido pelos psicanalistas, As Resistências à Psicanálise. Texto de 1924, todos os analistas pegam a primeira parte, parece que não leram a segunda. A primeira parte é super bonita, a gente gosta, porque Freud aí apresenta sua teoria, sua tese, totalmente pobre, totalmente discutível, mas os psicanalistas gostam, porque aí onde Freud disse a rejeição que a psicanálise sente, a resistência que a psicanálise experimenta por parte da ciência, se deve, disse Freud, a que nós nos enquadramos nas 3 grandes feridas narcísicas que o homem experimentou: a evolução de Darwin, então o homem não vem de Deus, vem dos animais, então uma ferida narcísica para a imagem e semelhança de Deus. A herida copernicana, nós não somos o centro do universo, senão que somos uma galáxia mais que gira. E, disse Freud, não somos conscientes, não somos donos de si mesmos, estamos inconscientes. E coloca, assim como essas outras teorias foram resistidas, a psicanálise, por produzir uma ferida narcísica ao mundo, a espécie humana também é resistida. A psicologização absurda, sim. É bom, bem pobre. Mas não vou entrar nesse mérito, um dia a gente pode discutir essa ideia freudiana. O que eu quero dizer é a frase que segue, que os psicanalistas
não pega. Que é, os médicos, disse Freud, pela sua formação, não estavam preparados para a apreciação do psíquico. Duvidavam, era evidente, de que as coisas psíquicas admitissem um tratamento exato e científico. Os médicos duvidavam, não Freud. Exato e científico, as coisas psíquicas. O médico o considerava, a psicanálise, um sistema especulativo e não quer crer que descansa, como qualquer outra ciência natural, em uma elaboração paciente e trabalhosa de fatos do mundo da percepção. Freud. Como qualquer outra ciência natural. Freud. Um outro trabalho de Freud, em 1922, 2 artigos de enciclopédia, logo no título diz o caráter da psicanálise como ciência empírica. Nem precisa ler muito. Por que dizemos que não é ciência? Por que dizemos que Freud dizia que não é ciência? Está no título. Mas vou ler a frase para... A psicanálise não é um sistema como os filosóficos, que partem de alguns conceitos básicos definidos com precisão e procuram aprender com eles o universo todo, com o qual já não resta espaço para novos descobrimentos e melhores intelecções. Na filosofia. Eu estimo que um filósofo pode discutir essa ideia de Freud da filosofia também, super discutível. Essa ideia de Freud da filosofia. Agora, a psicanálise, diz Freud, adere aos fatos de seu campo de trabalho, procura resolver os problemas imediatos da observação e segue sondando na experiência, sempre inacabada e disposta a corrigir ou modificar sua doutrina. Entenderam? A filosofia nasce de especulações, então é filosofia para Freud, e nós partimos de fatos, sim, de problemas imediatos da observação, sondando a experiência e disposto a modificar nossa doutrina segundo os fatos nos digam que temos que modificar. Isso é o espírito clínico que os psicanalistas geralmente destacam. Nós somos uma praxis, uma clínica, a partir da clínica, do caso por caso. Freud sim modificava a doutrina. A comunidade psicanalítica, que a doutrina modifica? Essa parte sim, a perderam, a deixaram no caminho. Vocês viram que se modificou a doutrina psicanalítica? Retorno a Freud. Modifica. Mas bom, o que eu quero salientar, isso seria outra discussão, mas hoje eu quero salientar que para Freud, a psicanálise, então, fica super claro, na letra de Freud, é uma ciência natural, como qualquer outra, mecânica, exata, empírica, indutiva, dependente da observação e da percepção dos fatos da experiência. Essa é a definição de Freud. De fato, aqui já há um problema. Freud tem um problema enorme com... Ele sabe a epistemologia, mas está errado. Freud também se enganou, gente. Há que admiti-lo, desculpa. Se alguém quer se sentir mal, tem um médico embaixo, não se preocupe. Mas se enganou. Porque essa ideia de ciência empírica, o próprio Mário Bunge, que é um epistemólogo argentino, quase o último moicano dos epistemólogos empiristas, ou seja, critica a Freud a versão de ciência empírica que ele tem. Não só critica, Bunge tem uma cruzada anti-analítica, nos diz as piores coisas que alguém pode nos dizer, mas nesse caso está certo, porque Freud confunde a ciência empírica com a observação imediata. A chave dele é a observação imediata da experiência. E a ciência empírica é sobre o experimento. E o experimento não é imediato, não é observação imediata. O experimento, sim, você pega 10 ratos brancos com 10 ratos pretos, um lhe dá queijo, outro lhe dá não sei o quê. Bom, tem variáveis controladas, variáveis independentes, dependentes, não é observação imediata. Então, por isso, o próprio empirista lhe disse, não, o que você está dizendo não é assim. Mas, bom, esse é outro problema. Mas Freud pensava isso.
enganado ou não, pensava isso. Vamos, Lacan? Lacan diz: respondo aqui a uma pergunta que me fez Georges Charbonnier. Georges Charbonnier é um entrevistador super famoso da França da época, que entrevistava todos os intelectuais da Europa, Foucault, Deleuze, Derrida, também Lacan. Então Lacan disse, ele também me entrevistou a mim. Está se gabando, Lacan. Então diz, respondo aqui a uma pergunta que me fez Georges Charbonnier sobre o manifesto constituído pelo discurso datado de 1953 e que é chamado Meu Discurso de Roma. Lugar propício com efeito para a abertura da psicanálise como ciência. Lugar propício para a abertura da psicanálise como ciência. Isso está nos outros escritos, página 226, pequeno discurso da ORFT. Sim? Discurso na rádio, na televisão francesa. Então, super claro. Lacan diz, meu discurso de Roma, função e campo da palavra, 1953, o momento que Lacan começa seu ensino. Eu gosto de dizer mais, começa seu programa de investigação, mas se convenha na psicanálise que é seu ensino, é sua ensinança. Lacan diz, lá, quando eu comecei, está revelando a intenção dele. Era um lugar propício para abrir a psicanálise como a ciência. Está dizendo, meu programa, meu interesse lá era abrir a psicanálise como a ciência. Simples assim. A palavra-chave aí não é ciência, é abertura. Eu vou prestar porque eu puxo, né, água para nosso moinho, né? A nossa significante que não, da instituição é abertura para outra Lacan. Então, né? Se há que abrir algo, é porque está fechado. Né? Lógica binária, menino de primeiro inferior diz, é verdade, você está certo. Não precisa estudar muito, nem se analisar para saber isso. Agora, se está fechado por quê? A própria extraterritorialidade dos analistas está fechada pela comunidade analítica. É uma crítica. Aí a comunidade analítica diz, os pós-freudianos. Mas não só pela comunidade analítica, que está fechado esse caminho, que diz não tem que ser ciência, sim? Sino também pelo próprio Freud, que estava comentando, porque Freud tem uma ideia errada da ciência. Então, ao ter uma ideia errada da ciência, uma ideia muito empírica, aquela que questionava até para ciências naturais, também produz um fechamento à própria ciência, que Lacan se dispõe a abrir. Então, abertura à ciência, tanto pelo fechamento produzido por Freud, como pela própria comunidade. Outra cita, função e campo da palavra, aquela que ele disse, o lugar propício. Sim? Vamos ver o que ele diz no lugar propício? Vamos ver se Lacan não está mentindo. Ele disse que vai fazer isso, vai a função e campo, e na página 240, 241 da versão brasileira, diz, numa disciplina que só deve, numa disciplina psicanálise, está falando, numa disciplina que só deve seu valor científico aos conceitos teóricos que Freud forjou no progresso da sua experiência, mas os quais, por serem ainda mal criticados e por isso conservarem a ambiguidade da língua vulgar, beneficiam-se dessas ressonâncias, não se incorrer em mal-entendidos, parecer-nos-ia prematuro romper a tradição da sua terminologia. 3 aspectos que eu quero destacar dessa citação. Primeiro diz que a psicanálise tem um valor científico. Numa disciplina que só deve seu valor científico, pronto, afirmação. Lacan está dizendo que temos afirmação, temos valor científico. Há outro aspecto que há que destacar. Qual é esse valor científico? Lacan diz, seu valor científico, deve seu valor científico aos conceitos teóricos que Freud forjou no progresso da sua experiência. Devemos nosso valor científico aos conceitos teóricos. Percebem que é uma duplicação. Se são conceitos, são teóricos. Mas Lacan se vê precisado de dizer conceitos teóricos. Qualquer de vocês, se tem um paciente, um analisante, que lhes disse
conceitos teóricos, vocês parariam a associação livre e diriam, a mal chamada associação livre, e vocês diriam, por que você diz teóricos? Porque está condensado, está duplicado. O que está querendo dizer? Se já são conceitos. Bom, Lacan tem que esclarecer conceitos teóricos. Vem que já é outra ideia, porque Freud dizia que a ciência, o valor científico é sobre a experiência, observação imediata dos fatos. E se lembram que a única frase que eu estou trabalhando, vai ter que se lembrar, é uma oração que estou trabalhando, é que a primeira frase de nosso programa diz a vocação, a espírito científico da psicanálise, da teoria, dos conceitos. E o terceiro ponto que há que salientar, que ele disse que eram mal criticados, e que isso produz uma confusão com a língua vulgar, sim, com a linguagem vulgar, e que então, se produz uma confusão, estão mal criticados, há que fazer o quê? Criticá-los bem. Então, nosso valor científico, eu entendo e proponho a tese, é que justamente um trabalho teórico, um trabalho sobre crítica dos conceitos. E não só, esse é o terceiro aspecto, não só criticá-los, sino dizer, romper com a terminologia. Ou seja, que temos que superar esses conceitos, essa terminologia, e criar outras. E Lacan o fez. Complexo de Édipo freudiano, metáfora paterna de Lacan. Objeto A, real simbólico imaginário, significante, botella de Klein, garrafa de Klein, o touro, Cross-Car, os 4 discursos. Sabe? Podemos seguir? Então, aqui quero propor a primeira tese, que digamos, se desprende de tudo isso, é que se a psicanálise não se desenvolve como ciência, é porque nossa comunidade ha decidido não criticar os conceitos freudianos, não romper com a terminologia. Isso está sumamente expresso na ideia de retorno a Freud. E hoje ainda se fala de transferência positiva, transferência negativa, se fala do complexo de Édipo, mais fálica. Pensamos com esses conceitos. Que já Lacan dizia que, por ser mal criticado, se confunde com a língua vulgar. O gozo. O paciente com muito gozo. Está cheirando muito crack. Está com uma pulsão de morte. Coisa vulgar. Está querendo se matar. Está se suicidando. Minha tia disse isso. Então, mal criticado, não romper com a terminologia. E Lacan rompeu com a terminologia. Só que aí o pós-freudismo diz, significante é representação. Gozo é pulsão de morte. Pronto. Acabou-se. Não nos desenvolvemos como ciência. Então eu proponho que se o programa de abertura propõe uma vocação científica e propõe desenvolver a psicanálise, justamente temos que passar pela crítica dos conceitos de Freud e de Lacan. Só que para saber os conceitos de Lacan, primeiro teremos que separar essa mistura, essa coisa que faz o Freud do lacanismo. Ou não? Não sei, essa é a proposta. Bom, mas se você não acredita nisso, porque acha essa muita interpretação de Martin, não estou percebendo que seja assim, eu não estou conseguindo fazer mesmo. Me explicar. No seminário 11, quando Lacan é expulso da comunidade de psicanalistas da IPA, na página 17 e 18 do seminário, em português, Lacan diz, você pergunta retórica, né? Vocês podem lê-lo, vai ver que é retórica, está afirmando, não está perguntando nada. Mas são como as perguntas dos trabalhos de conclusão de curso. 20 perguntas. É retórica, está afirmando. Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados? Você lembra que era a vocação científica, o valor científico era criticar o conceito? Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados? A manutenção quase religiosa dos termos dados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se remete ela? Trata-se de um fato muito surpreendente na história da ciência, disse Lacan. O de que Freud seria o primeiro e permaneceria o único nessa suposta ciência
a ter introduzido conceitos fundamentais? Serão conceitos em formação? Serão conceitos em evolução, em movimento, a serem revisados? Pergunta Lacan, em francês, embolado e mentiroso. Está afirmando, está dizendo, como pode ser que numa ciência seja o único que cria conceitos e todos os outros os mantém religiosamente, seja Freud? Vai a qualquer ciência, na sociologia, Marx, Weber, que mais? Cassirer, Taylor, que seja, todos vão criando outros conceitos. Na física, Newton, Einstein, Bohr, que seja, todos. Nós seguimos. Freud disse transferência positiva. Além do princípio do prazer, retorno a Freud. Estou estabelecendo a dicotomia, um debate, pode ser, mas se é assim, fica claro que estamos na tradição, estamos mantendo uma tradição, tanto religiosa, nada contra, ou sim, um pouco contra, mas debate. Bom, 4 citações assim de vez, quase autoevidentes, para ver que não é o primeiro, o último Lacan, exatamente esse argumento mentiroso, o último Lacan disse outra coisa. Bom, aqui vou de todos, do primeiro, do segundo, do terceiro. No mesmo seminário 11, diz: a ciência com acento nesse A e não na palavra ciência, então, paradigma, ciência. A ciência na qual estamos todos presos, na qual estamos presos todos e que forma o contexto de ação de todos nesta época em que vivemos e que tampouco pode libertar-se o psicanalista, já que também forma parte dessas condições, é a ciência. Essa mesma, em relação a essa ciência que temos que situar a psicanálise. Eu diria, se alguém quer ser lacaniano, deveria situar a psicanálise a essa ciência. Essa ciência é a física. Não está explicitada aqui, mas é a física, o modelo de ciência de Lacan. Não é a biologia. Do sujeito por fim questionado, nos escritos, página 221. Que a psicanálise nasceu da ciência é coisa manifesta. Que pudesse aparecer de outro campo é inconcebível. Não é muito flu-flu, Lacan. Está claro. 1975, último Lacan, quase ultimíssimo Lacan, 1975, página 316, texto talvez em Vicens. Ele propõe a lógica, a linguística, a topologia e a antifilosofia como ciências para o psicanalista se formar e diz: agora não se trata de ajudar o analista com ciências propagadas à moda universitária, mas de que essas ciências encontrem em sua experiência uma oportunidade de se renovar. Modelo de ciência que Lacan pensa para o psicanalista se renovar. Não são muito empíricas, né? A topologia, a linguística, a antifilosofia. Seminário 6, aula 21, página 406. A respeito disso, ele vem falando do real. Então, a respeito disso, do real, certamente não é indiferente constatar que a época, a nossa, que viu a experiência freudiana vir ao mundo, é também aquela do que se impõe a nós, apesar de nossa enorme resistência, sob a forma de uma crise da teoria do conhecimento, ou até de uma crise do próprio conhecimento. Já tentei a última vez chamar a atenção de vocês para o que significa a aventura da ciência. Depois vou trabalhar no final só um esclarecimento muito breve, mas Lacan está estabelecendo que o psicanálise vem ao mundo na aventura da ciência e que a aventura da ciência cria uma crise do conhecimento. Há uma diferença entre saber e ciência, entre conhecimento e saber. Sim? E Lacan está dizendo que justamente a psicanálise nasce aí, a experiência freudiana nasce aí. Última cita de Lacan, então, também último Lacan, 1974, a conferência que deu em Niza,
um fenômeno lacaniano, o fenômeno lacaniano. Assim titulou Lacan. Diz: o que eu quis fazer 21 anos depois da sua intenção de abrir a psicanálise e a ciência, o que eu quis fazer é que o discurso psicanalítico se mantivesse o suficiente como para que se ensinasse de maneira tão rigorosa como a ciência. O que, no entanto, me faz tão difícil realizar este desígnio é que, pense o que pense a ciência, esta não se ha dado seu estatuto próprio. Por suposto, me dirão que a experiência é a que lhe dá seu estatuto. Embora é estranho e lamentável que a experiência não conduza estritamente a nada quando o aparato matemático não a sustenta. Matemático não a sustenta, não a mantém, não a ancora. É precisamente por este aparato que se tem operado de um modo datável a pretendida fecundidade da ciência. Bom, me parece clara a citação, obviamente há muita epistemologia aqui em jogo, mas parece clara que ele diz que o que ele quis fazer é ensinar a psicanálise com a rigorosidade, o saber rigoroso da ciência. E que a ciência, se pensa que seu estatuto próprio é dado pela experiência, se engana. Que o que dá a fecundidade da ciência é o aparato matemático. Há toda uma discussão para você não pensar na matemática como cálculo, pensar na matemática como lógica ou como rigor argumentativo. Então, vocês têm aí os lógicos matemáticos. Então, a argumentação lógica argumentável é formalizada. E o que faz Lacan? Faz a matematização da psicanálise, a formalização. Todas essas letrinhas que vocês me falaram que estão no quadro, no conceito fundamental e que não entenderam. Dizer, que é isso? Sujeito barrado, parênteses, tudo isso que vocês disseram, isso não entendíamos muito bem o que é. Bom, é a proposta de Lacan de dar um aparato matematizado para justamente ancorar a psicanálise. Então, termino com isso, simplesmente para dar um esclarecimento sobre essa diferença entre conhecimento e saber, e para assinalar a teoria em oposição à experiência. No capítulo 1 do livro de Alfredo Edelstein, As Estruturas Clínicas, também no volume 1, Alfredo, depois do trabalho epistemológico grande, define a ciência como uma manobra específica sobre o saber. Já não uma observação sobre a experiência. Sim? A ciência, diz, é uma manobra específica sobre o saber, ou seja, sobre as relações internas entre elementos do conjunto dos significantes, podem botar conceitos, se vocês querem, e suas relações com o real e o sujeito. É um pouco que Kuhn estava dizendo na discussão. A partir da taxonomia, a partir dos conceitos que temos, é que se produz essa dialética com fenômenos naturais, com a experiência, com o experimento que estabelecemos, e nós trabalhamos sobre esse conjunto de conhecimento. O que Lacan dizia, criticar os conceitos. A partir de criticar os conceitos que estão articulados entre si, podemos desenvolver a teoria e então os problemas que se estabelecem. Essa é a manobra da ciência. E localiza esse corte justamente no saber socrático. Lá na Grécia, onde diz, bom, a partir do saber socrático, que se corta com o saber mítico, se produz a passagem do que seria o conhecimento, o saber fazer do artesão, do escravo, para as fórmulas, para a episteme, para o saber formalizado dos mestres. Que é, agora, você tudo bem, sabe fazer, sabe mexer, tudo bem, mas o mestre sabe como é que se faz, formula a teoria e pode, de uma maneira racional, coerente, comunicar esse saber e ensiná-lo. Senão fica em você. Você é artesão, eu sei como mexer, no máximo te ensino, mas não passa para as formulações. E aí, Alfredo coloca, é um acordo entre a maioria dos intelectuais, que aí tem esse corte entre episteme e o conhecimento. Então, saber e conhecimento, e se diferencia o saber da tecnologia e do conhecimento. Então,
a ciência não é a tecnologia, mas a partir da produção do saber, você pode produzir tecnologia, mas tem que produzir saber. Sim? Agora, não todo saber é científico. Esse saber, para ser científico, como é uma operação sobre o próprio saber, deve ter determinadas características. Porque há saber, alguém poderia chamar o saber religioso. O candomblé, por exemplo, tem toda uma elaboração de saber. E também tem umas certas propriedades. Outro dia estava assistindo um filme de Pierre Berger, e como Pierre Berger ia para os terreiros, e quando fazem entrevista a Estela, fazem entrevista a outros pais de santo, e quando lhe perguntam alguma coisa, o pai de santo diz, mas isso não posso te dizer. Porque isso, eu sei como Berger fez a iniciação, mas eu não posso te dizer. E há toda uma briga entre os pais de santos e demais, porque há livros de candomblé que explicam como é que se faz, isso não pode. Porque é um saber que se faz em rituais, iniciáticos, não qualquer. Então, é um saber? É um saber. Agora, tem outras características que eu constituo como tal. Mas é uma operação, o candomblé é uma operação sobre o saber. Agora, a ciência tem outras características que opera com o próprio saber. Vou dizer que Alfredo nomeia, que são todas muito ricas e abrem a muita discussão, mas para ter racionalidade, matematização ou formalização, comunicabilidade, ausência de memória, acumulação de saber, partir de um ato de fé. A ciência diz que se parte de um ato de fé. Se partem de axiomas. Por isso, no nosso programa de investigação, partimos de conceitos fundamentais que funcionam como axiomas. Princípios de identidade, forclusão da verdade particular e subjetiva. Sim? Aqui é onde entra a psicanálise como respondendo a essa exclusão da verdade subjetiva e tal. Bom, esses são os critérios sobre o saber. Há outras coisas a dizer sobre o mal-estar da ciência e tal, mas pelo horário vou deixar por aqui e abrir a debate, a diálogo. Certo? Bom,